Eu não me envergonho do Evangelho. Isso é palavras de Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Esse versículo é decorado de muitos crentes. É citado, é colocado nos carros, nas paredes, nos murais. É um desafio, ser crente hoje, porque tem muitos crentes, entre aspas, que se envergonham de falar de Cristo, de viver Cristo, de servir a Cristo. Quando Paulo escreveu essa epístola aos Romanos, ele afirmou que não se envergonhava do Evangelho, e que esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A afirmação do apóstolo certamente remonta ao fato de que havia naquelas sociedades pessoas que se envergonhavam do Evangelho, pessoas que não assumiam a vida com Cristo, pessoas que não queriam ser identificadas com Jesus de Nazaré, pessoas que não queriam mudar de sua religião, de sua filosofia, para abraçar o Evangelho, as boas novas de salvação. E Paulo então está dizendo aqui que ele não tinha vergonha de ser crente, que ele não tinha vergonha de falar de Cristo, que ele não tinha vergonha de dizer que era de Cristo, que amava Cristo, que servia a Cristo. O panteão de deuses romanos era bastante farto. Havia divindades para todos os gostos, além, obviamente, do culto ao imperador, que era a forma de religião promovida pelo império. Então Paulo não estava falando isso num vácuo. Paulo estava falando porque estava cercado dos mais diversos tipos de deuses, de religiões, de filosofias religiosas, para todos os gostos, divindades em todos os cantos. Então, Jesus não era apenas mais um. Jesus era aquele que fazia o diferencial, que tinha alcançado o fariseu Saulo de Tarso. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus. E no meio dessa declaração estava incluído também: eu não me envergonho de dizer que sou crente na frente do imperador, da religião do império. O cristianismo representava um suposto Deus para ele, feito em carne, que havia morrido numa cruz. Isso causava bastante incômodo nos seus ouvintes, que não podiam acreditar que um Deus pudesse submeter a tamanho sofrimento. Hoje você tem no mundo, na época da Páscoa, você tem muitas coisas expondo o sofrimento de Cristo. Você tem muito disso hoje. Naquele tempo também tinha, irmão, a incredulidade. Como um Deus pode morrer? Como o Filho de Deus pode sofrer tanto? Lembra do ladrão da cruz, quando disse: tu és o Cristo? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tu és o Deus, por que tu estás aqui na mesma situação que nós? Por quê? Se tu és o Deus Todo-Poderoso. Então ele não conseguiu absorver essa ideia de um Deus morto, de um Deus que morreu, de um Deus crucificado. Paulo compreendia o mistério do Evangelho e sabia que o sofrimento do Messias era parte do plano salvífico de Deus. Isaías 53. Ele não poderia se envergonhar de um Deus glorioso que salvava pecadores. Do mesmo modo, numa sociedade tão plural como a nossa, precisamos ter coragem de sustentar a confissão que temos e anunciar com todas as nossas forças que existe somente o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, revelado no Evangelho de Jesus Cristo. Deus certamente levantará o seu povo com poder nessa última hora, a fim de anunciar essas boas novas, notícias maravilhosas. Ele pode contar com você, ele pode contar com todos nós crentes, ele pode contar com a sua igreja. Paulo não teve vergonha, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus. Sou pregador desse Evangelho desde mais
desde cedo, desde a minha adolescência. Creio nesse evangelho e dele não abro mão. Um evangelho que salva, que perdoa e conduz para o céu. Que a graça de Deus esteja com você, que nesse momento possamos confiar nele em cada coisa. Nós oramos nesse momento para que Deus nos conforte. Pai, nós recebemos o evangelho pela fé. Nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo pela fé. Nós somos o teu povo. Nós temos Cristo em nossas vidas. Nós te adoramos, Deus, porque tu és o único digno de adoração. Desperta esse povo, ó Pai, para exercer fé no evangelho. Um evangelho que é boas novas. Um evangelho que santifica. Um evangelho que perdoa, que nos aproxima de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.